Olá pessoal, tudo bem? É um prazer eu estar aqui mais uma vez falando com vocês, as ex-testemunhas de Jeová e as que ainda estão presas a essa seita por razões que nós sabemos, né? Que é aquela questão do ostracismo que é praticado para com dissociados ou desassociados. Hoje eu vou estar falando com vocês, quero que vocês prestem atenção, vou ser curto, grosso, rápido, tá, a respeito do deputado Tiririca. Ora, o que tem a ver, advogado, o deputado Tiririca com nós? Ele é um exemplo para as testemunhas, as ex-testemunhas de Jeová seguirem a prova contundente de que, havendo um deputado lá, ou como ainda está longe para ter nova eleição para deputado, ainda está em 2022, de ter um advogado agindo nas comissões. Eu já expliquei para vocês que eu trabalhei intensivamente no ano de 2018, principalmente na legislatura anterior, para os detetives particulares. E o que nós obtivemos lá? A regulamentação da profissão deles. Então hoje eu vou estar mostrando para vocês o que o Tiririca fez de 2015 a 2018. Isso no primeiro tópico. Depois eu vou estar falando para vocês também a respeito das petições públicas, que tem vários ex-testemunhas de Jeová aí direcionando para vocês assinarem, participarem. Então eu vou engrossar esse caldo, vou dizer para vocês que vocês devem assinar sim e participar, e o porquê. Embora elas não possam, de momento, apresentar nada de contundente para a Justiça, para o Ministério Público, elas fazem uma espécie de pressão para, quando nós tivermos a lei, então elas serem usadas. Então, quanto mais petições públicas, quantos milhares mais de assinaturas tiver, melhor para nós, tá bom? Então eu vou começar falando para vocês a respeito do Tiririca. Por que ele é um exemplo para as testemunhas de Jeová? Vocês hão de se recordar que depois que o Tiririca cumpriu o primeiro mandato dele de deputado, que findou ali no final de 2014, ele não queria se candidatar à reeleição. Lembram? Então o partido foi, forçou, praticamente coagiu ele voltou a se candidatar, e depois, novamente, no segundo mandato, ele disse, não quero mais. Fez até um discurso único que ele fez lá na tribuna, não quero mais. Eu vou explicar para vocês por que ele fez isso. Mas o partido veio, forçou, coagiu, ele acabou se candidatando a terceira vez. Qual era o interesse do partido? O interesse que o Tiririca obtinha 1.500.000, 2 milhões de votos, se puxava mais 2 ou 3 deputados. E o partido conseguia enfiar somente com os votos do Tiririca, ele conseguia colocar lá 2 ou 3 deputados a mais. Então eles tinham interesse, ainda que o Tiririca não fizesse absolutamente nada. E o que ficou fazendo o Tiririca? Lembra que nas propagandas dele, ele dizia, eu vou vir dizer para vocês o que faz um deputado federal? Ele nunca veio, né? Mas eu vou dizer para vocês o que ele fez. Vocês sabem que o Tiririca, ele é um artista de circo. Ele é circense, ele começou no circo, lá anos atrás fez aquela música Florentina. Como ela andou vendendo, os empresários trouxeram ele para a televisão, e ele acabou fazendo um programa humorístico até na Rede Record, por condução do Tom Cavalcante, que é um comediante de estirpe, aliás, cearense, né? O que tem de bom de comédia no Brasil saiu de lá, entendeu? Ele vem de uma escola onde já teve Chico Anísio, onde teve tudo isso. E sobre o comando do Tom Cavalcante, ele conseguiu alguma coisa, mas quem via os programas da Rede Record percebia que ele era um artista de circo. Ele não era um ator,
entendeu? Então, o que ele fez? Quando ele fez o primeiro mandato, ele passou pelo primeiro mandato, ele conseguiu tantas leis nas comissões a beneficiar os artistas circenses, que ele já vislumbrou que ele ia ganhar mais dinheiro sendo dono de circo. Por isso que ele não queria uma segunda reeleição. Mas o partido forçou, mostrou para ele que ele ainda não tinha conseguido nem um terço do que ele podia conseguir, e ele permaneceu trabalhando em comissões, trocando votos, aquele troca-troca que eles fazem lá, você vota no meu projeto, eu apoio o seu. E ele conseguiu novamente. Agora, quando chegou naquele segundo mandato de 2015 a 2018, ele já tinha conseguido praticamente tudo o que ele queria, inclusive com a Lei Rouanet. E vocês percebem, se vocês estão atentos ao que acontece nas cidades, como tem companhias circenses grandes, diferentes, em cada grande cidade, pelo menos tem uma lá instalada. Isso já estava restrito só ao Circo Garcia, porque todos já tinham desistido da profissão. O Tiririca veio e levantou essa gente, principalmente a Lei Rouanet, porque o Bolsonaro, obviamente, foi em cima dessa lei, mas o Bolsonaro tomou posse em 2019, certo? E a Câmara dos Deputados também trocou quase que 50% dos deputados, mas o Tiririca já tinha feito tudo o que ele quis. Ele já tinha feito tudo o que ele quis com essa Lei Rouanet, e leis e mais leis e mais leis, tudo resolvido na comissão, gente, que eu expliquei para vocês, que faz com 8 ou 9 deputados. Vocês não imaginam o que eu passei quando eu procurei regulamentar a profissão dos detetives particulares, o que eu tinha que ir nas comissões. Obviamente, a associação deles me pagava. Em Brasília, para você viver mal, é R$150 por dia. Isso para você comer lá em quinta categoria, se hospedar em quinta categoria e andar eventualmente com um táxi pela cidade, você menos do que isso você não vive por dia. Então eu passei praticamente 45 dias, 60 dias lá, não assim ininterruptamente, talvez uns 15, 18 ininterruptos, depois dava um intervalo de 10 dias e assim sucessivamente. E eles me pagavam isso e ainda me pagavam honorário. Eles me pagaram uns bons honorários e eu fiquei trabalhando para eles em torno mais ou menos de 6 meses nas comissões. Só que eu sofria nas comissões, porque como eu não era um deputado, eu era um advogado e que tinha que ficar conversando com os deputados que tivessem acessíveis. Deputado, gente, é que nem prostituta, ele só troca as coisas, ele só quer pensar nele, ele quer receber. Então, obviamente, eles vislumbravam isso. Então, o deputado estava lá, por exemplo, eu estava numa comissão dele, pretendendo que ele me ajudasse, aparecia lá, vindo da base dele, do estado dele, às vezes uma presidente de uma associação que estava com o filho preso, estava com o genro preso, com não sei quem preso, ele olhava para mim e falava: doutor, pode usar meu carro, meu motorista, vai lá e resolve essa parada, que o senhor resolve essa parada para mim, para minha presidente de associação aí, que é óbvio que ela representava uns 1000 votos para ele, certo? Ele falava: o senhor resolve lá e eu estou dando andamento no teu caso aqui. E assim eu tinha que fazer, de graça, gente. Vocês pensam que eles me pagavam algum honorário? Não, eu vivia em delegacia para aqui, para lá, às vezes em outro estado, ia com motorista, ia com um passe de avião deles, enfim. Mas me pagar R$1 que fosse, um cafezinho que fosse, eles não me pagavam, não. Ah, resolveu, então tá bom, doutor. Ele ficava mais ou menos preso comigo, então ele influenciava outros 2 ou 3 deputados, e nessa, gente, sofrendo, atendendo mais de 10 ou 20 pessoas de graça, tinham praticado crimes, que estavam presos. Nem era minha praia, porque eu não gosto, eu já disse para vocês que eu gosto de tribunal do júri, mas eu tinha que fazer isso se eu quisesse, nas comissões, conseguir algumas coisas para os detetives particulares, que já tinham uma antipatia deles, tá?
porque eles veem como uma raça que entrega para as mulheres deles as mulheres que eles têm, as amantes que eles têm. Então, enfim, eles não tinham interesse nenhum em regulamentar. É diferente de Testemunha de Jeová. Então, vocês vejam, isso nas comissões, sem eu ser um deputado. Se eu sou um deputado, é óbvio que é muito mais fácil, mas isso está longe, está em 2022. E talvez não seja eu a pessoa indicada, mas talvez se eu conseguir um lá que já tenha pelo menos metade dos votos, né, e se comprometa com a gente. Se bem que é difícil confiar nessa gente. É melhor a gente ser um deles, entendeu? Não para criar leis, nada assim, mas para resolver as coisas que interessem para aqueles eleitores. É o que o Tiririca fez. Por isso que eu estou dando esse exemplo para vocês, mostrando como que um deputado consegue. E por que ele conseguia aprovação nas coisas que interessavam aos artistas? Ele conseguiu tudo, 100%. Quando começou o governo Bolsonaro, que começou a cortar esse negócio da Lei Rouanet, se bem que eram figurões que estavam se beneficiando, né? Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, enfim, essa raça está tendo tudo que trabalhar agora, entendeu? Porque a Lei Rouanet, o objetivo dela é para artista começando. E artista de circo nunca vai ser famoso. Ele estará sempre começando. Então, a Lei Rouanet, o Tiririca pegou, conseguiu tudo o que queria, de modo que o Tiririca está sem ter o que fazer. Então, é esse o exemplo que eu estou dizendo para vocês, da importância de ter um deputado lá. Ou, na pior das hipóteses, um advogado, que vai sofrer, como eu sofri, como eu precisei ser usado e eu tinha que atender, porque obviamente eles estavam procurando o interesse de quem eu estava defendendo, que eram os detetives particulares, e graças a Deus hoje tem a sua profissão regulamentada. Não é do jeito que eles queriam, mas pelo menos já é regulamentada, já não trabalham mais na clandestinidade. Então esse é um ponto que eu estou estabelecendo, esse paralelo, para que vocês vejam a importância. Não precisa os 513 deputados. O que vocês vêem no Jornal Nacional, nos jornais, na mídia em geral, aí dos 513 deputados decidiram, são coisas de emenda constitucionais. Mas leis federais comuns não precisa. Tanto que eu resolvi a questão dos detetives particulares numa comissão de 8 deputados, e no dia ainda faltou 3, só tinha 5 lá para decidir, mas como era mais da metade, podia decidir. Teve um que votou contra, os outros 3 a favor, mas isso já é combinado, para não dar um placar de 5-0, eles já combinam, você vota contra, só para mostrar que houve debate. É isso, é interesse deles. Então, quem sofreu, na verdade, fui eu, trabalhando de graça lá para pelo menos uns 4 ou 5 deles, atendendo os seus currais eleitorais, que normalmente quem vai lá procurar eles são pessoas que é presidente de associações, está por trás de ONGs, carrega nas costas 2, 3, 4, 5 mil votos, e ele não quer perder, porque senão o deputado do lado dele pega. Entendeu? Então esse é um ponto. Por que é importante nós termos, ou a gente ir trabalhar nas comissões para fazer o quê? Ora, a lei dos preconceitos, que abrange o racial, abrange todo tipo de coisa que possa ser caracterizada como preconceito, ela já tem um inciso a respeito do que pratica a sociedade Torre de Vigia, as Testemunhas de Jeová, com os seus desassociados, com os seus dissociados, destruindo as suas famílias, fazendo com que os se tornem inimigos uns dos outros, que filhos abandonem pai, e tudo o mais que vocês aí, que foram testemunhas de Jeová, sabem, e vocês que ainda estão aí dentro, mas têm medo de sair por isso. Estão aí fazendo cera, enrolando, né? Como se diria. Então, vocês vejam bem, é preciso colocar um inciso específico. E em cima disso que eu quero trabalhar. Quer dizer, já tem 70% do caminho andado, gente.
que são as leis, que já existe a lei. Se você tivesse que criar uma lei a respeito de preconceito, que gera um ostracismo, que gera um mal-estar familiar, mas já tem. E já tem até um inciso. Só que o problema é o seguinte, o inciso que poderia nos atender, eles comportam N interpretações. Eu mesmo, dependendo do cliente que se eu tivesse que defender, eu teria 10 interpretações diferentes a respeito de cada inciso daquele. Então, o que é que se quer colocar? Um inciso que não tenha meios de saída. Aquela prática de jogar uns contra os outros, de fazer com que as pessoas virem a cara umas para os outros, de fazer com que as pessoas que, por exemplo, o indivíduo tinha um armazém ou tinha um consultório odontológico, ele fique sem cliente de um momento para o outro, certo? Tudo isso gerado pelo ostracismo, famílias que são abandonadas, filhos que são abandonados, pais que são jogados para o lado, para o escanteio, enfim, por causa dessas práticas das testemunhas de Jeová. Então tem que ter uma lei específica que não tenha saída, que eles não possam mais fazer isso e as pessoas possam ter até as suas situações reintegradas e possam ter confiança para o momento que elas pensarem em sair de lá de dentro, que não concordam mais com a teoria ou com o esquema que a religião propõe, certo? Com a doutrina da religião, com principalmente a prática dessas situações de ostracismo. A outra situação que nós estamos pensando são essas petições públicas. Eu tenho visto algumas rodando por aí, a do Dr. Ayrton, que é da área de medicina, por exemplo, e tem outras petições públicas direcionadas ao Ministério Público, em que eles estão pedindo 300, 500 mil assinaturas, enfim, para o Ministério Público apreciar. Mas nós já temos uma experiência, gente, disso aí do Ceará, do Sebastião, que perdeu em todas as instâncias. Quer dizer, você não vai percorrer o mesmo caminho, você tem que pegar o aprendizado do que aconteceu com Sebastião no Ceará e vir agora cobrindo essas falhas. E é isso que eu quero fazer. Então não adianta ir para uma aventura. Então por que você está estimulando que se assinem essas petições? Ora, porque no momento em que você tiver já um inciso de lei, você for levar ao Ministério Público, você vai poder pegar todo esse calhamaço de petições e falar, ó, aqui, ó, tem milhares por trás de mim, que vem assinando essas petições há anos, a longa data. Porque agora o que vai acontecer? O Ministério Público mostra uma teoria para eles. Olha, vocês precisam ter 300 mil assinaturas para o Ministério Público examinar. Ele vai examinar e vai dizer que ele não consegue tipificar, enquadrar em nada. E ele vai arquivar aquilo. Simplesmente vai acontecer isso. Porque na hora que houver um promotor público, como houve o interesse da Justiça Federal lá no Ceará, Sebastião, entendeu? Ele vai em cima e ele vai intimar, ele vai fazer as pessoas serem ouvidas, mas depois entra a defesa, e a defesa vai mostrar que o promotor está interpretando de uma forma aquele inciso da Constituição, mas que existe N interpretações. E a justiça penal, principalmente, minha gente, para condenar alguém, ela precisa ter 90% ao menos de certeza para poder começar a pensar numa condenação. E os advogados quebram tudo isso. Agora, quando você tem um inciso de lei específico dizendo é proibido fazer essa prática, essa nominada, que são essas aí que a torre faz, então mudou de figura. Então é importante, assinem essas petições, tá? E mesmo que elas sejam levadas no Ministério Público e ele não ouça, como aconteceu no caso de Sebastião, ou ele até comece, mas não consegue fazer aquilo vingar, aquilo vai se formando um caldeirão.
e na hora que nós tivermos incisos de lei correspondente, nós podemos comprovar. Esse pessoal sofre, não é de agora, eles sofrem há dezenas de anos com essas práticas da torre. Tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês. Mostrei o exemplo do Tiririca para vocês verem que em uma legislatura ele já conseguiu. Em 4 anos que ele ficou lá, já não queria ser mais deputado, porque ele vislumbrou que ele ia poder comprar toda essa rede de circos que tinha aí falida, porque ele criou leis para isso. Aí forçaram ele a um segundo mandato. Os artistas circenses, os empresários donos de circos, perceberam as facilidades, foram para cima e tem pelo menos 4 ou 5 companhias grandes ressurretas, na verdade, que já estavam mortas, né? Aí operando novamente, graças ao que o Tiririca conseguiu. Então, ele é um exemplo para vocês, ex-testemunhas de Jeová, ficarem até com vergonha, né? Se ele, para um assunto tão banal, que é divertimento, certo que para crianças são importantes. As crianças de hoje estão um pouco diferentes, né? Passando dos 11, 12 anos, você não vê muito interesse delas, não, por esse tipo de coisas. Mas vejam que um assunto que não é sério, um assunto que não causa danos, um assunto que não causa depressão, que não causa psiquiatria, que não causa psicologia, ou seja, as pessoas serem clientes destes meios de curas de doenças mentais, que na verdade não tem cura, né? Enche o sujeito de remédio, topa o sujeito, enfim. Para um propósito muito mais sério do que esse, nós temos que conseguir. E temos que ficar com vergonha, porque se um palhaço consegue isso para palhaço, não no sentido pejorativo, eu estou falando a profissão de palhaço circense, ora, a gente tem que se mancar, tem que vestir a camisa e ir para cima, principalmente para livrar os que estão lá dentro e tem receio de sair. Tá bom? Por hoje é isso. Até a próxima oportunidade. Se inscrevam no canal, viralizem esse vídeo, passe para outras ex-testemunhas de Jeová, até uma testemunha de Jeová que você conheça, tá bom? Eu vou deixar um link também aqui embaixo, que vocês vejam um outro vídeo que eu estou fazendo no outro canal, que é o canal do deputado senador autoproclamado, que é a forma que eu estou procurando para conseguir ou colocar alguém ou até eu mesmo entrar, se for o caso, em 2022. Mas até lá nós podemos fazer ainda muitas coisas, tá bom? Foi um prazer, até a próxima oportunidade. Se inscrevam, deem like e comentem aí bastante, tá? A respeito de ideias, de coisas que você está vendo e principalmente dessa proliferação de petições. Quanto mais petições públicas tiverem, melhor. Foi um prazer, até a próxima oportunidade.